Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja abundantemente reinando em nossos corações, hoje e sempre. Dia em que nós recebemos novas pessoas na igreja é bastante alegre. E quando ainda temos o batismo das crianças, eu fico assim, muito feliz, para não dizer emocionado. A gente já vai ficando, ainda mais quando, igual do acampamento do ano passado, eu comentei, Hércules, Mariana, o Fernando e a Amanda, a gente viu namorando, casou, agora tem filho, 2, e assim, Deus é muito bom, Deus é muito bom. E a gente, estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e hoje eu ainda tenho um aspecto paternal de Paulo aqui, apresentando diante daquela igreja, sentimentos paternos específicos sobre aqueles irmãos. Eu queria que os irmãos começassem a pensar comigo sobre um aspecto bastante particular. Esse ano nós temos um congresso de adolescentes. Um congresso de todos os adolescentes das igrejas presbiterianas do Brasil. E como é do Brasil, tem que escolher um lugar. Da última vez nós fomos privilegiados, e foi aqui pertinho da gente, em Lusiânia, né? Lusiânia. Então foi bem pertinho, então foi fácil. Esse ano vai ser lá em Vitória, no Espírito Santo, mais de 1.000 quilômetros daqui. Os pais dos adolescentes aqui, na época Lucas ainda era adolescente, chegar e falar o seguinte: Rafa, toma aqui, pode levar o meu filho, coloca dentro de um ônibus, viaja com ele até Lusiânia, se hospeda ali dentro de um hotel, fica com ele durante 4, 5 dias e traz ele de volta para mim melhor do que você levou, beleza? Algumas expectativas que são colocadas. Joia. Agora, quando a gente está falando de mais de 1.000 quilômetros de viagem, a gente começa a ter vários receios. Quando a gente está falando de 100 e poucos quilômetros, 1h30 de viagem, algo nesse sentido, tá tranquilo, né? Se eu precisar, e aí é a grande questão de controle, né? Autonomia e controle. Se eu precisar, eu vou lá rapidinho e resolvo o que precisar resolver. 1.000 e poucos quilômetros de distância não é rapidinho que a gente vai lá e resolve. E por que eu estou falando disso? O que acontece? O apóstolo Paulo ficou na igreja de Corinto durante 18 meses, plantou aquela igreja, e aí então ele continua a sua viagem missionária, ele continua trabalhando, plantando igrejas em outros lugares. Tem a oportunidade de voltar lá uma segunda vez, e no intervalo dessas viagens, ele escreve uma das cartas, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Depois dessa segunda, nós temos uma carta severa, que é mencionada aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma carta bastante dura e que gerou alguns descontentamentos nos seus receptores ali daquela igreja de Corinto. E aqui, exatamente no texto que nós estamos a ler, se você quiser abrir comigo já, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Ele está preparando a terceira viagem dele para aquela cidade. E já no capítulo 2, ele faz menção de não querer ir. No capítulo 2 de 2 Coríntios, ele faz menção de não querer ir em uma perspectiva de confronto. Mas ele quer ir em uma perspectiva de ânimos apaziguados, de diferenças resolvidas. Em que, então, eles chegando ali naquela igreja, eles possam glorificar a Deus, adorar ao Senhor, se alegrar pelo que o Senhor tem feito na vida deles, e que Paulo não necessitasse ir para lá com vara, severamente admoestar e corrigir aqueles irmãos. E a gente precisa lembrar algo interessante aqui. Por mais que a gente esteja fazendo a exposição de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, como se fosse uma série, e aí a gente talvez faça uma comparação com séries que nós assistimos na televisão. Existem início, meio e fim em cada episódio, na sua grande maioria. Nós precisamos pensar na carta de Paulo aos Coríntios aqui, nessa segunda carta, como se fosse um filme. Ele foi, do início ao fim, pensado em vários elementos, temos vários enredos específicos dentro da carta, mas eles não receberam isso de pouquinho em pouquinho. Quando eles receberam a carta, eles a receberam completamente. E Paulo trata de vários assuntos e ele vai lidando com várias situações no decorrer de toda essa carta. A partir do capítulo 10, a gente tem uma perspectiva de uma mudança de tom.
no capítulo 9, quando foi o último texto que eu preguei aqui da carta de Paulo aos Coríntios, é a preparação para a coleta que ele estava levantando para levar para os pobres de Jerusalém. E a partir do capítulo 10, ele começa a defender o seu ministério e o seu apostolado. O tom muda. O tom muda. Porque, da mesma forma como eu estava comentando da viagem que às vezes a gente faz, ou entrega os nossos filhos, ou se você precisa viajar e deixa os seus filhos, a questão é a distância entre você e os seus filhos. Você precisa ter bastante confiança sobre quem estará com eles. Quem serão aqueles que estarão cuidando dos seus filhos? E isso te tranquiliza ou te deixa preocupado? E qual é a situação que nós temos aqui? Falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos apareceram no meio daquela igreja. E isso trouxe bastante inimizade, bastante dificuldade para o ministério do apóstolo Paulo e para aquela igreja. E a gente chega aqui agora, no momento, no capítulo 12, em que ele continua a defesa do seu apostolado, e ele começa dizendo assim, eu queria que você lesse comigo, acompanhasse a leitura, a partir do versículo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 11 ao 21, o texto nos diz assim: fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a esses superapóstolos. Ainda que nada sou, pois as minhas credenciais de apóstolos foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado para vocês? Perdoe-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los, e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos. Não são os filhos que devem juntar as riquezas para os pais? Não são os filhos que devem juntar a riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu os explorei? Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão? Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus. E tudo isso, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que indo até aí, eu não os encontre da forma em que gostaria de encontrá-los. E que também vocês me achem diferente do que esperavam. E que haja entre vocês brigas, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Vamos orar? Santo Pai, nós somos gratos por Tua palavra inspirada e ela tem sido entregue a nós com graça pelo Teu Santo Espírito. Usa-me, Pai, com graça, e que os nossos ouvidos e corações atentos sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, a fim de que, aplicada essa palavra nos nossos corações, produza transformação de vida. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Nós chegamos agora aqui em mais um momento da defesa do apóstolo Paulo a respeito do seu ministério, do seu trabalho, do seu apostolado. E ele começa essa parte do texto fazendo, mais uma vez, uma asseveração bastante interessante. Ele diz assim:
Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. E sobre o que ele estava falando? Se a gente volta ainda no capítulo 12 e um pouquinho no capítulo 11, nós vemos ele apresentando as marcas do seu trabalho, as marcas do seu ministério, tanto especificamente sobre os sofrimentos e as marcas de Cristo no capítulo 11, mas de alguma maneira bem espetacular, no capítulo 12 ele faz uma constatação e o faz com muito cuidado, quando diz, conheço um homem em Cristo, e aí ele está falando de um cristão, que foi arrebatado até os mais altos céus, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E aí ele estava falando dele mesmo, mas ele não ousa dizer, olha, eu, Paulo, né, fui arrebatado por Cristo e vi coisas maravilhosas. Deixa eu contar para vocês, não. E ele ainda afirma que eram coisas que não poderiam ser pronunciadas. E fazer esse tipo de exposição era para ele considerado loucura. Ele não precisava de fazer nenhum tipo de glória ou buscar para se gloriar-se nesse tipo de experiência. E preste atenção, algo que é bastante interessante sobre isso. Ele diz que há 14 anos aconteceu isso. E somente 14 anos depois, por obrigação, por necessidade, por amor àquela igreja, ele faz menção dessa experiência acontecida tanto tempo atrás, a fim de mostrar para eles, olha, vocês estão dando valor a essas pessoas que estão aí na igreja, a esses chamados superapóstolos. E ele faz isso em tom de ironia, exatamente para mostrar, olha, eu em nada sou inferior a eles. E eu fui obrigado a mostrar para vocês aquilo que Deus tem realizado através da minha vida, para que vocês compreendam isso. E isso é loucura. Olha só, ele em outras versões chama de me fiz insensato. E por quê? Para se gloriar dessas visões que ele havia recebido. Ele não queria fazer isso, ele foi, como diz o próprio texto, obrigado a isso, a fim de que a igreja, sendo chamada a atenção para essa situação, sobre as pessoas que estavam lá, sobre quem estava ali dentro da igreja, e ele agora como pai preocupado sobre a companhia dos filhos, ele preocupado com isso, está querendo chamar a atenção desses irmãos, dessa igreja, a fim de que, olha só, lembrem-se daquilo que eu ensinei para vocês. E ele continua, e aqui hoje eu quero falar sobre todo esse texto e depois fazer algumas aplicações específicas para a gente, para entendermos esse texto. E eu, em alguns momentos, eu estarei lendo mais uma vez esse texto, alguns pedaços em uma outra tradução, para a gente entender algumas partes que fiquem um pouco mais interessantes. Eu vou ler na tradução da linguagem de hoje. O André olhou para mim ali. Se você quiser mudar aí depois, eu vou ler assim alguns trechinhos, tá? E olha só. Paulo continua. Ele fala, vocês deveriam falar bem de mim, na linguagem de hoje. Ele fala assim, eu deveria ter sido recomendado por vocês. Eu que deveria ter sido recomendado por vocês, eu fiquei aí, eu plantei essa igreja, eu ensinei aquilo que Cristo passou, eu mostrei para vocês exatamente o que era o Evangelho. No capítulo 2, no capítulo 3, nos versículos 2 e 3, Paulo mostra que a igreja de Corinto era a carta viva. Ele não precisava fazer nenhuma credencial. Ele falou o seguinte, eu não preciso apresentar o meu currículo para vocês. Vocês são a prova daquilo que Deus realizou através de mim aí no meio de vocês. Olha quem são vocês. Eu não preciso mostrar o que eu faço, o meu trabalho ou nada assim. Vocês são o resultado de tudo isso. Eles deveriam falar bem de mim. E ele ainda continua, olha só, falando sobre as marcas do apostolado, e ainda isso no versículo, final do versículo 11 e no versículo 12. Essas marcas do apostolado. Existia um conceito muito amplo, bem específico, na verdade, sobre quem deveriam ser considerados como apóstolos. Aqueles que andaram com Jesus, viram a sua ressurreição. E aí aqui a gente tem agora Paulo. Nós temos conhecidos, são 13 apóstolos. Os 11 que estavam com Jesus, depois nós temos o Matias e Paulo. E agora, levantam-se questões específicas a respeito do apostolado dele. E ele mostra exatamente que as marcas do apostolado, as marcas de um verdadeiro apóstolo o acompanhavam naquilo que ele fazia.
Se a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos, nós veremos que vários milagres, vários feitos prodigiosos acompanhavam a pregação de Paulo, a fim de que, e prestem bastante atenção do porquê essas coisas aconteciam, para testificar, corroborar e mostrar que a palavra pregada por eles era verdade. O próprio o evangelista João, no final do evangelho, diz que muitas coisas aconteceram e eles registraram tudo aquilo, e muitas outras coisas poderiam ter sido escritas para que mostrassem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E agora a gente vê que todos esses milagres, todos esses grandes feitos, o livro de Atos nos mostra que as pessoas levavam partes da vestimenta de Paulo, lenços, e as pessoas eram curadas, demônios eram expulsos por causa disso. Para confirmar e corroborar que a palavra pregada por eles era verdade. E aqui a gente precisa lembrar, como eu comentei quando preguei no capítulo 9, que nós estávamos no processo de formação da igreja. Então, a palavra empenhada pelos apóstolos era uma palavra que deveria ser confirmada. Por isso, da preocupação dele no capítulo 9, de que a promessa dos coríntios de contribuir para o socorro dos irmãos de Jerusalém se confirmassem, fosse verdade, porque ele falou isso lá para os irmãos da Macedônia. Os coríntios disseram. Não podia ser uma palavra que tivesse dúvida. E os milagres os acompanhavam por causa disso. E aí eu preciso fazer um parênteses específico sobre isso para o nosso tempo hoje. Lembrando, qual era o objetivo principal dos milagres e dos feitos que estavam acontecendo? Para corroborar que a palavra pregada era a palavra de Deus. Hoje nós temos as Santas Escrituras. Palavra de Deus revelada a nós. E o que nós temos é a testificação interna do Espírito Santo de Deus de que isso é palavra de Deus. Para mim e para você. Deus pode, por sua graça, poder, maravilha e vontade, realizar feitos e prodígios no nosso meio? Pode. Mas Ele não precisa fazer isso para que nós possamos crer. Porque Ele já testificou e apresentou a sua palavra a nós. Amo os 2 primeiros versículos de Hebreus. Quando ele fala que no passado Deus falou de muitas maneiras pelos pais, pelos apóstolos, pelos profetas. E no último dia Ele escolheu falar por seu Filho, por Jesus Cristo. E nós temos agora, então, a palavra de Deus revelada a nós. E maravilhosamente, essa palavra está hoje nas nossas mãos. O pastor Adelson comentou de filósofos do passado que temos nada, ou pequenos trechos, ou citações deles que se mantiveram vivos e existentes até hoje. Mas nós temos palavra de Deus revelada a nós para a nossa edificação. E nós precisamos amar essa palavra. Então, Deus poderia realizar? Sim, mas se Ele não realizar, Ele continua sendo Deus e a sua palavra é suficiente. Ela é suficiente para a nossa fé. E Paulo, então, ele continua ali agora mostrando que sinais, prodígios foram realizados no meio deles e em outras igrejas, e tudo isso para confirmar o seu ministério e o seu apostolado. Ele faz isso a partir do capítulo 10 com mais ênfase, e aqui, mais uma vez, ele reforça essa ideia. Ele continua agora, e ele vai mostrar qual era a distinção, e aqui talvez apareça o grande problema que havia entre esses superapóstolos ou falsos apóstolos e o apóstolo Paulo, que era a questão de salário. Meus irmãos, o problema muitas vezes que estava sendo colocado ali era de financeiro. O salário que o apóstolo Paulo deveria ou poderia receber e não estava recebendo. Naquela época, era comum, e aí isso a gente vê muito claro no versículo 13, ele diz assim: o que vocês foram tratados diferente das outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. E ele, mais uma vez, em um tom irônico, diz: me perdoem por essa injustiça. Quando a gente vê aquele momento do primeiro século ou das igrejas no passado, e até hoje também, o mestre, aquele que ensina, ele era merecedor de remuneração pelo trabalho dele. O trabalhador é digno pelo seu salário. E o costume da época dizia que os mestres deveriam ser pagos pelos seus préstimos, pelo seu trabalho, pelo seu ensino.
E se ele recusasse aceitar, ele meio que estava dizendo que o trabalho dele ali, realizado no meio daqueles que queriam pagar, foi de baixa qualidade. E preste atenção no dilema que muitas vezes nós, pastores, nos encontramos. Nós vamos pregar em algum lugar, nós somos chamados para poder pregar e vamos com um coração alegre, verdadeiro, sincero, assim, queremos proclamar. É uma alegria a gente pregar a palavra, de verdade. E nós temos aqui os nossos pastores e eles poderão confirmar isso tranquilamente. E aí chega em um lugar e a gente vai com alegria, às vezes é um lugar muito simples, muito humilde. E as pessoas querem com alegria participar, contribuir com algum valor pela nossa ida lá, por nós pregarmos lá naquele lugar. E se a gente não aceita, nós somos arrogantes. Né? A gente fala assim, não, pastor, não, meu irmão, não precisa, está tudo bem. Não tem necessidade disso. Se a gente rejeita ou diz que não precisa, e talvez era esse sentimento que os irmãos de Corinto estavam levantando aqui nessa situação. Poxa, Paulo não está querendo receber da nossa contribuição, por quê? Será que a gente é menos bom do que as outras igrejas que ele está pregando e as outras igrejas estão participando financeiramente do ministério dele? Mas aí se a gente pede, você fala o seguinte, olha, aí é difícil, a gente sabe muitas vezes que a igreja tem condição de ajudar, fala o seguinte, aí é longe, você pode contribuir com combustível, tudo bem? Aí ele falou o seguinte, puxa, o pastor nem contribui, nem participa ali, né, do ministério dele, né, ele tá buscando, né, o dinheiro para si, quer enriquecer, sovina, algo nesse sentido. Então, a gente fica num desafio muito grande. Então, acho que a verdade, a sinceridade é importante aqui nesse momento, a gente falar, olha, dá para eu ir, você pode me ajudar? Beleza, eu vou. Eu vou, mas eu tenho a expectativa de que vocês não precisam contribuir com nada, eu estou indo de coração, beleza? Beleza, então tá jóia. E aqui esse era um problema que acontecia ali. E Paulo, no ministério que ele desempenhou no meio da igreja de Corinto, ele não recebeu nada. E a gente precisa lembrar do quê? Da coleta que ele estava organizando. E essa coleta que ele estava organizando, esperava-se que um valor significativo e muito grande fosse arrecadado ali. E esses falsos apóstolos, ou esses falsos líderes, super apóstolos, eles começaram ali no meio da igreja colocar essa contribuição como uma oportunidade de enriquecimento dele e dos seus companheiros. E a gente continua o texto, e ele falando, olha, eu quero ir pela terceira vez aí com vocês. Ele já diz de uma segunda viagem controversa que aconteceu, antes da escrita dessa carta. Esse texto, essa situação aparece lá, como eu disse, no 2º capítulo de 2 Coríntios. E mais uma vez, ele está dizendo o seguinte, eu vou e eu não vou ser pesado para vocês. Quando ele ficou lá os 18 meses, ele ficou trabalhando, ele ficou na casa de Priscila e Áquila, e durante 18 meses ele trabalhou, ele tinha um ofício, a gente até usa a expressão do ofício do apóstolo Paulo sobre agora o conceito, fazedor de tendas. Um pastor fazedor de tendas, assim como eu posso me nomear, é aquele que tem um outro ofício, e ele faz tendas para poder abençoar o trabalho da igreja e não ser pesado em algumas situações específicas para a igreja. E era o que o apóstolo Paulo fazia ali. Ele, então, tinha o seu ofício, a sua profissão, e ele trabalhando ali, mesmo em momentos de dificuldade e de luta que ele tinha ali no meio da igreja, o texto nos diz que os macedônios, aquela outra igreja, veio então aqui socorrer o apóstolo Paulo em Corinto para que ele não fosse pesado para aqueles irmãos ali naquele lugar. E agora a gente chega em uma das partes mais belas para mim desse texto. E a gente está aqui no versículo 14, num pedacinho do versículo 14, e ele diz assim, pois não estou interessado no bem de vocês, e sim em vocês mesmos. Eu quero vocês, em outra tradução, não o dinheiro de vocês. E ele estava disposto a sacrificar o seu tempo, o seu esforço, o seu dinheiro. E ele continua dizendo isso. O grande interesse do apóstolo Paulo ali era
pela transformação daqueles irmãos, pela transformação da vida dos coríntios. Ele era uma igreja demais amada por ele. Olha o tanto que ele investiu do ministério dele para essa igreja. Nós temos 2 cartas que nós conhecemos, uma outra que se perdeu, 2 viagens realizadas, uma outra planejada. Várias interações que foram realizadas no meio desse caminho por Tito, que foi levar uma carta e voltava para poder trazer informação. Outros irmãos que no meio do caminho iam falar com Paulo e traziam notícias pelo quais as cartas aqui foram escritas. Ele estava muito preocupado com essa igreja, era uma igreja demais amada por ele. Uma daquelas igrejas assim difíceis de se trabalhar, a gente já comentou isso daqui, por tantas lutas e dificuldades que a gente via lá. Eu acho que Deus estava planejando exatamente essa igreja difícil para que a gente soubesse e aprendesse de situações difíceis para a gente lidar hoje também. Porque se fosse tudo fácil, talvez as 2 cartas não tivessem chegado para a gente para resolver alguns problemas que nós vivemos parecidos com o que apareceu lá também na igreja de Corinto. O grande interesse dele era pela vida dos irmãos, não pelo que eles poderiam dar para ele, mas sim o que ele poderia dar para eles. E ele faz agora aqui uma asseveração paterna. Ele diz, não são os filhos que devem ajuntar dinheiro para os pais, mas sim os pais que precisam juntar dinheiro para os filhos. E ele usa agora de uma expressão senso comum dos gregos, ali daquela igreja, dos coríntios. Porque a gente tem, especificamente pelo judaísmo, que era a outra linha que a gente percebe, a necessidade, pelo 5º mandamento, dos filhos cuidarem dos pais. Não somente disso, mas nas necessidades que os pais na velhice ou em outro momento tivessem, que os filhos fossem lá para socorrer. E Paulo está falando o seguinte, olha, vocês já estão acostumados com isso, de juntarem, fazerem poupança, comprarem bens e deixarem para os seus filhos. Parece muito com a gente brasileiro, né? A gente, pai, rala, faz previdência para os meninos, faz poupança para os meninos, compra bem, e está pensando o quê? Nos meninos. Eu vivi isso, graças a Deus, pela diligência dos meus pais, e aprendi e tenho tentado fazer isso com os meus filhos também. Talvez isso não seja prática em outros lugares. Talvez em outros países, em algumas situações, por exemplo, nos Estados Unidos, pais que na sua vida conseguiram juntar bastante dinheiro entregam esse valor para as universidades. Por quê? Porque os filhos precisam ter a própria jornada, o próprio crescimento deles, a fim de que ali eles aprendam, deem valor ao trabalho ou outras coisas. Nós aqui, parecidos com os coríntios, ou com o que o apóstolo Paulo estava ensinando ou falando, ele diz, olha, eu como pai de vocês, pai na fé, pai espiritual de vocês, vou me dedicar, vou gastar a minha vida para vocês. Tudo que eu tenho, meu tempo, meu dinheiro, e mais importante, aquilo que eu recebi de Deus, eu quero dedicar na vida de vocês. Eu quero deixar isso como herança para vocês. A fé, espiritualidade, é isso que é o mais valioso, é isso que nós também, como pais, precisamos deixar isso para os nossos filhos. Meu irmão e minha irmã, você pode deixar a melhor herança financeira para os seus filhos, mas se eles não estiverem firmados no caminho do Senhor, tudo isso que você deixou não vale de nada. Porque é pó, a traça corrói, a ferrugem destrói, o tempo leva. Mas aquilo que mais valioso você pode deixar para os seus filhos é a herança em Cristo Jesus. Assim como nós acabamos de ver, eles são filhos da promessa, apresentados diante do Senhor para o batismo, a fim de que o compromisso firmado pelos pais de instruírem e ensinarem essas crianças no tempo determinado, e eu alegremente daqui uns dias teremos a graça de apresentar vários adolescentes fazendo a sua pública profissão de fé, a gente vê o crescimento e que o trabalho dos pais não foi em vão. As noites de oração, os tempos de exortação, as devocionais, trazer para a igreja, instruir, tudo isso não foi em vão. Eles, diante do Senhor, confirmam e atestam a sua fé. Essa é a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. Melhor e a mais importante, se você receber qualquer outra coisa e não receber isso dos seus pais, dá aquela cutucada nele, fala assim, pai, né, me ajuda aí, eu quero herança de fé. As outras coisas são boas, mas o mais importante é a herança de fé. E ele estava disposto a fazer tudo isso, físico, emocional e espiritual.
dedicar a sua vida para eles. Agora, a gente chega num momento aqui que Paulo, de maneira bem emocionada, eu entendo, ele apresenta uma situação que estava acontecendo levantada por esses falsos apóstolos. Olha o que diz o versículo 16 em diante, eu vou ler aqui na nova linguagem de hoje. Ele diz: portanto, vocês vão concordar que não exigi nada de vocês. Porém, alguém poderá dizer que os enganei e o tapeei com mentiras. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Essa situação de eles colocarem, olha só, o apóstolo Paulo está montando uma arapuca. Ele está preparando para a gente aqui uma armadilha. Ele falou, e várias vezes veio nos comunicados, dessa grande oferta dos pobres de Jerusalém. Ele mandou Tito, mandou um outro irmão, e ele vinha preparar tudo isso. Mas sabe o que ele está querendo? Quando ele não pede dinheiro, ele não pede a oferta, ele não pede o salário dele, ele está preparando exatamente de pôr a mão nessa oferta que a gente está levantando para os pobres de Jerusalém. Essa era a acusação que estava aqui. De alguma forma, a constranger aqueles irmãos a dizer o seguinte: uma hora ele vem, e aí ele vai apontar o dedo do nosso nariz e vai dizer o seguinte: é agora que eu quero do dinheiro de vocês. É agora, vamos. E ele está mostrando que nem mesmo ele, quando foi, nem mesmo Tito, nem mesmo aqueles da comissão da igreja eleito para poder ir diretamente lá na igreja e fazer a coleta, nenhum deles explorou. Nenhum deles explorou Paulo, aquela igreja, e nenhum deles fez aquilo que eles estavam acusando de fazer. São acusações duras e severas aqui, de que ele não estava cobrando naquele momento para que pudesse exigir pagamento pelo trabalho depois. De que essas coletas para os pobres era para ele, em todo ou em parte, de alguma forma, para ele poder usar esse dinheiro. E que diretamente ele explorava a igreja por meio dos seus companheiros. Eram acusações sérias que eles estavam fazendo. Enquanto que a gente viu aqui na mensagem que eu acho que o pastor Adelson que pregou, no capítulo 11, no versículo 20, mostrava que eles toleravam esses falsos profetas, falsos pastores, esses superapóstolos, que os extorquiam. Era exatamente eles que estavam dizendo contra o apóstolo Paulo, dizendo que ele vem aqui, vai pegar o dinheiro de vocês e vai fazer tudo isso. Mas enquanto isso eles falavam, olha, eu preciso do salário, eu preciso do mantimento, eu preciso do cuidado. E eles exploravam aqueles irmãos de Corinto ali, e eles toleravam isso. Preocupantemente, eles toleravam isso. É por isso que eu comentei, né? Nós, como pais, muito preocupados com quem está na companhia dos nossos filhos. E Paulo aqui, preocupadíssimo. Quem eram aqueles que estavam ali agora cuidando daquela igreja dos seus filhos? E aí, por conta de todas essas controvérsias que estavam acontecendo, surgiu no meio da igreja aquele dito o seguinte: olha, Paulo está precisando vir aqui se reconciliar com a gente. Ele tem que vir aqui e pedir perdão. E ele começa a fazer isso aqui na carta dele, porque ele está explicando, ele pede perdão ali por não ter cobrado salário. Ele se explica em várias outras situações para não ser diferente dos outros. E aí ele fala o seguinte: nós não estamos nos defendendo. Diz no versículo 19: talvez vocês pensem que nós estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Ele está mostrando o seguinte: eu não tenho motivo nenhum para pedir perdão para vocês. Tudo aquilo que eu falei para vocês, eu falei como Cristo nos ensinou a falar. E, em última instância, não é a vocês que eu devo prestar conta, é a Deus que eu presto conta. É diante do Senhor, que conhece o meu coração, conhece as minhas intenções, conhece o meu trabalho e tudo aquilo que eu fiz por amor a vocês, por amor ao Evangelho, é a Ele que eu presto conta. Paulo está apresentando para ele o seguinte: não estou aqui me defendendo, não vou aí pedir desculpa, não vou aí pedir perdão. Sabe, às vezes a gente acha que um pedido de perdão, ele resolve tudo.
Mas um pedido de perdão inadequado, eles simplesmente postergam um problema que precisa ser, muitas vezes, severamente confrontado. Se você perceber que, às vezes tem esse conceito, né? Fala assim, não, vai lá, pede perdão para ele, resolve esse problema logo. Mas se você tem consciência de que os seus atos, eles não foram pecaminosos, foram conforme a palavra de Deus, a gente precisa de confronto. E o confronto na luz da palavra de Deus, a fim de que haja reconciliação. Esse era o objetivo que Paulo tinha aqui, de reconciliação. E ele escreve essa carta para que eles pudessem voltar atrás das suas atitudes, daquilo que eles estavam fazendo. E ele tem um medo aqui, uma preocupação muito grande, e ele começa a expor essas preocupações agora, a partir do versículo 20. Ele começa dizendo, tenho medo de quando eu chegar aí, eu os encontre diferente do que eu gostaria de que fossem. O objetivo dessa carta e das outras visitas que foram feitas é que arrependimento pudesse nutrir e surgir no coração daqueles irmãos. E esse arrependimento, então, fizesse com que eles voltassem para a palavra, voltassem para os ensinos que o apóstolo Paulo passou para eles, e assim, então, eles expulsassem esses falsos apóstolos de meio da igreja, reconciliassem, então, com ele, com a mensagem do evangelho, rejeitassem esses falsos ensinos, e essa é a expectativa que ele tinha no coração dele. Eu espero chegar aí e encontrar vocês arrependidos, transformados pela palavra, voltando para os ensinamentos que eu dei no início, e não do jeito que vocês estão agora. Também receio, aí ele continua ainda no versículo 20, que vocês me achem diferente do que gostariam que fosse. Como eu disse, havia uma expectativa de que ele fosse lá e pedisse perdão. Meus irmãos, olha, eu fui muito duro da outra vez que eu vim. A carta que eu escrevi para vocês foi severa demais e eu errei. Eu vim pedir perdão para vocês. E ele já começou dizendo o seguinte, eu não vou pedir perdão. Não tem motivo para isso. Eu falei para vocês como Cristo nos ensinou a falar. E aí tem um problema posto que pudesse encontrar no meio da igreja. Ele continua. Brigas, ciumeira, ódio, egoísmo, insulto, falatório, orgulho e desordem. Ele está fazendo quase que a lista de Gálatas das obras da carne. Ou quando ele começa ali em 1 Coríntios, no capítulo 3, falando, olha, eu queria falar para vocês como espirituais, mas eu não dou conta, não posso fazer isso com vocês. Por quê? Porque vocês são carnais, não cresceram. Ainda tenho que voltar agora aos rudimentos da fé e dar leite mais uma vez para vocês. E eu falo para vocês agora como a carnais. Porque no meio de vocês eu ainda encontro brigas, ciumeiras, ódio, egoísmo, insulto, falatório, orgulho e desordem. Esse era um receio. E isso pode ser traduzido na ideia de que vocês não foram transformados. Vocês ainda estão do mesmo jeito de quando eu os deixei da segunda vez, do mesmo jeito de quando eu os deixei da primeira vez, de que a palavra do Senhor não fez transformação em suas vidas e de que vocês continuam carnais. Amo vocês demais. E aqui ele tenta não generalizar, né? Medo de encontrar. Porque muitas das notícias que ele recebia eram de irmãos fiéis que iam da igreja de Corinto visitar e encontrar o apóstolo Paulo por onde ele estava indo pregar o evangelho e plantar outras igrejas. E esse receio agora, ele termina no versículo 21 de uma forma bastante sofrida. Ele diz assim agora, e terminando agora a explicação do texto, e eu queria fazer algumas explicações para a gente. Ele diz, receio ainda que na minha próxima visita, o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muito de vocês, que continuam a cometer os mesmos pecados que cometeram no passado, e não se arrependeram da sua imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que vocês faziam. Lembra que o apóstolo Paulo ele trata esses irmãos como um pai trataria um filho. E o grande receio é de chegar ali e ser humilhado por Deus, e essa ideia de Deus humilhando,
é de que no meio daqueles irmãos, no meio daquela igreja, muitos daqueles que se diziam espirituais continuavam a praticar os mesmos pecados que eles praticavam e cometiam no pecado. A igreja de Corinto era uma igreja situada num lugar estratégico, rota comercial, tinha templo de deuses gregos lá, e ali várias dessas práticas que ele diz aqui, práticas sexuais e proibidas, imoralidades, iam para se prostituir com as sacerdotisas ali daquele templo. Eles, quase como se dissessem, isso faz parte da cultura da cidade, a gente vai continuar praticando coisas nesse sentido. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele traz várias dificuldades ali que aqueles irmãos estavam lutando dentro da igreja. Casar ou não casar, as mulheres usarem véu ou não usarem véu, que era símbolo de submissão ali naquela região. Comer ou não comer comida, tal ou tal. A Santa Ceia que era praticada com tumulto e desordem. Os dons que eram realizados e apresentados ali na ideia de que competições houvessem no meio da igreja. E tantas dessas coisas exatamente mostrando que o coração daqueles irmãos estavam mais inclinados para o pecado do que para a palavra de Deus. E eles se mantinham na conduta do pecado. Entendendo esse texto agora, eu queria pensar com os irmãos em 4 aplicações para a gente, para as nossas vidas, sobre o que o apóstolo Paulo está ensinando ou falando para aqueles irmãos que são úteis para as nossas vidas. E a primeira delas que eu queria trazer para vocês, para nós, é que é dever da igreja cuidar e honrar dos seus líderes, dos seus pastores. E entenda que para mim é constrangedor falar isso. Mas é importante a gente trazer isso à tona. Porque é a palavra de Deus. Ele, em vários momentos, precisa defender o seu ministério, porque no meio da igreja se levantaram pessoas que atacavam ele contra a veracidade daquilo que ele estava fazendo. E ele inicia esse texto dizendo, vocês deveriam me tratar bem, eu deveria ter sido reconhecido por vocês e não fui. Vocês estão dando mais valor a esses falsos apóstolos que estão aí no meio de vocês, falando mentiras, extorquindo vocês, e vocês os toleram, do que ao trabalho que eu realizei e desempenhei no meio de vocês, com Tito e outros irmãos, o fazendo com esmero e com amor. E esse cuidado, ele envolve também o sustento. E preste atenção, Paulo, ele abre mão do seu sustento, que era devido. E em vários outros momentos nas Escrituras, nós encontramos que aquele que se esmera, ou aquele que se dedica pela palavra, que da palavra se alimente também. No Antigo Testamento, nós vemos que Deus separou uma tribo. Nós tínhamos ali estabelecidas em Israel 13 tribos. 13 tribos, pastor? Você está precisando ler o Antigo Testamento. A gente tinha Manassés e Efraim porque não tinha José. E a tribo de Levi foi destacada exatamente para aquela que serviria espiritualmente o povo. Eles não tinham terra, mas eles se dedicavam ao serviço, e do serviço, do dízimo dos dízimos, era o que eles se mantinham. E nós temos aqui agora vários textos no Novo Testamento que ainda nos ensinam a respeito do sustento, da manutenção daqueles que se afadigam do trabalho, que se afadigam da palavra, para que eu e você possamos ser alimentados por ela, porque eu também sou alimentado pela palavra quando os meus irmãos pregam. E é dever da igreja realizar isso, é dever da igreja manter e sustentar os seus pastores. A igreja de Corinto, ela devia reconhecer o trabalho e ministério de Paulo e manter e sustentar o trabalho apostólico, como outras igrejas faziam. Agora, há um destaque aqui. O porquê que ele abriu mão? Paulo é muito sábio e Deus é muito gracioso para com ele. Uma igreja que já aconteceu tudo isso e ele, de todas as vezes, não recorreu ou não exigiu deles o salário, exatamente para que, como ele fala, eu fiz medir tudo para com todos para de alguma forma ganhar alguns. Ele se humilhou ali naquele momento, abrindo mão do seu sustento,
a fim de que aquela igreja pudesse ser alcançada pelo evangelho do Senhor Jesus. Mas era direito dele. Ele poderia ter recebido, mas ele, por misericórdia e graça, ele abre mão. Segunda lição, segunda aplicação para as nossas vidas. É dever da igreja rejeitar os falsos líderes. Durante o semestre passado inteirinho, nós ficamos aqui várias e várias vezes falando sobre membresia e disciplina. Sobre como é importantíssimo nós, como a igreja, estarmos atentos sobre aqueles que estão aqui, aqueles que fazem parte do corpo, aqueles que estão não dando testemunho real e fiel a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E isso cabe também para os líderes, para os pastores. Nós precisamos estar atentos a que tipo de mensagem, a que tipo de palavra, a que tipo de ensino tem sido ministrado e dado. Há eco nas Escrituras, ou nós muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo ainda, Timóteo, ficamos como se cócegas nos ouvidos, ouvindo somente aquilo que nós queremos, e nos cercamos de pessoas que vão fazer ecoar nos nossos corações somente aquilo que tem de errado dentro dele. É isso que a gente normalmente faz e começa a dar ouvidos. Meus irmãos, desliga a televisão de vários e vários pregadores falsos que muitas vezes nós temos. E o pastor Adelso até comentou aqui, a gente tem tido material de qualidade no YouTube. Mas na TV aberta, pouquíssimos salvam. E às vezes a gente para e fica vendo palavrórios em nome do Evangelho ou em nome de Deus que dói o nosso coração. E a gente está deixando esses falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres ensinarem coisas que não são verdadeiras. E nós precisamos ter cuidado aqui com este lugar. Quem que nós deixamos pregar ou ministrar a palavra do Senhor para a igreja? Esse é um dever que nós, como pastores, precisamos, e o conselho precisa ter com muito zelo. Graças a Deus aqui nós temos tido isso com muito zelo, com muito carinho. E olharmos sobre que tipo de palavra tem sido pregada. E preste atenção, a gente só dá ouvido à mentira porque muitas vezes a gente é preguiçoso, sabe por quê? Porque se a gente debruça, ouve a palavra, ouve o evangelho e nós mesmos estudamos, nós vamos conseguir diagnosticar aquilo que é verdade daquilo que não é verdade. Eu, como bancário, aprendi algo muito singular. Eu acho que eu já falei para os adolescentes umas 300 vezes, eu acho que para a mocidade também, não sei se eu falei aqui. Como que a gente aprende se o dinheiro é verdadeiro ou falso? Como é que você identifica uma nota falsa? Você precisa aprender qual é a verdadeira. A verdadeira sempre será verdadeira. As falsas poderão ser de N jeitos. Você não precisa aprender todos os jeitos de notas falsas, você só precisa aprender a verdadeira. Porque quando um dos elementos de verdade faltar, você sabe que é falso. Quando um dos elementos de segurança faltar, você sabe que aquilo ali não é verdadeiro. Então a gente não precisa saber todas as falsas doutrinas que têm sido pregadas aí, todas as seitas que estão sendo colocadas e nós temos plantadas no nosso meio. Nós precisamos aprender o verdadeiro evangelho. Porque quando uma falsa verdade vier ser pregada para mim ou para você, nós vamos, opa, isso tem cheiro de verdade, mas é uma mentira. Tem jeito de verdade, mas é falso. Eu e você só precisamos aprender aquilo que é verdade. E para a gente poder rejeitar, a gente tem que estar em contato e avaliar a conduta do líder, estar atento à pregação, aquilo que contraria a verdade do evangelho. E como eu disse, muitas vezes tem se deixado ecoar o nosso próprio pecado por palavras que são pregadas a fim de justificar o meu próprio erro e de alguma forma fazer cosquinha ou carinho, né, no meu coração e dizer assim, tá vendo? Fulano de tal faz assim. Essa é a melhor desculpa para um pecador. Fulano de tal faz assim também, mas ele também é um miserável pecador. A gente precisa estar atento ao que a verdade do evangelho nos ensina. Terceira verdade, ou terceira aplicação para as nossas vidas, e essa aqui eu falo para nós, pastores e líderes. Nós, pastores e líderes, precisamos ser prudentes em nossas decisões e ações.
O apóstolo Paulo, como eu disse, ele abre mão do seu sustento, a fim de que a igreja ali pudesse ser alcançada, para que ele não desse brecha à imagem nenhuma sequer, para que eles pudessem falar. E ele agora, com autoridade, defende as suas ações. Ele, quando vai falar da coleta, e no capítulo 8 ele diz que ele manda uma comissão, Tito e outro irmão, a fim de que ele mesmo não manuseasse esse dinheiro, para que não levantassem uma suspeita sequer sobre o seu ministério, e mesmo assim eles falavam contra ele, ou sobre esse movimento de levantamento de recursos que ele estava falando. A gente precisa ser muito prudente com lidar com questões sensíveis nas nossas vidas que falam alto no meio da igreja. A gente tem que gerir bem os nossos recursos financeiros. Nós, como pastores, precisamos ser sábios na gestão financeira do nosso dinheiro, do nosso tempo. O nosso perfil de consumo compatível com os nossos ganhos, para nós não ficarmos endividados ou colocarmos os pés pelas mãos, e assim, então, gerarmos dificuldades para a igreja e para nós mesmos, falhando no testemunho cristão. Eu falo para nós, pastores, isso falando, ecoando para o meu coração, mas serve para toda a igreja quando nós pensamos no nosso testemunho fora, com as outras pessoas que nos cercam, que não são cristãs. Gerirmos muito bem a nossa própria casa. Essa é uma das qualidades do líder, do presbítero, que governa bem a sua própria casa, administrar bem a sua família, os seus filhos, cuidar da esposa. Quantas não são as esposas de líderes que muitas vezes escanteadas sofrem por causa da falta do seu marido dentro da sua casa, por causa de dedicar tempo a tantas outras coisas e menos para a sua casa. Dedicar tempo para a família. Ela é a nossa primeira igreja. Assim como cada um dos homens aqui, a sua família é a sua primeira igreja, é a sua responsabilidade. Ela, sua esposa, é a sua ovelhinha que você precisa pastorear o tempo todo. Os seus filhos são as ovelhas que vocês precisam pastorear e cuidar. Uma dos maiores aflições, sofrimentos e angústia de um pastor é conduzir várias e várias pessoas a Jesus, e às vezes ele tem a triste decepção de a sua própria família, o seu próprio filho, se virar as costas para o evangelho e não seguir ao Senhor. O Senhor, pela graça e misericórdia, no futuro resgata esse filho, e a gente ora por famílias de pastores, para que esses tenham os seus filhos dentro da igreja, louvando e servindo ao Senhor. E há uma necessidade muito grande dos pastores de acompanharem a própria liderança da igreja, os líderes acompanharem os próprios líderes. Muitas vezes a gente não sabe de todas as coisas que acontecem, ainda mais numa igreja grande. E a gente ter o cuidado de saber todas as coisas que estão acontecendo. Porque, olha só, quem é que nós estamos deixando cuidar das nossas ovelhinhas ou dos nossos filhos na fé? Ou desses que o Senhor tem nos dado com carinho para cuidar, as suas próprias ovelhas. E temos várias distribuições dentro da igreja de funções, de cuidado, de pastoreio. E nós precisamos cuidar daqueles que cuidam de cada um dos irmãos, a fim de que eles estejam falando a verdade, de que eles estejam capacitados para poder ministrar e ensinar. E por último, e essa aqui talvez seja uma das aplicações mais difíceis e que o apóstolo Paulo traz aqui para a gente também. O grande desejo dele era de que ele encontrasse aqueles irmãos da igreja de Corinto transformados pelo evangelho, e que as cartas que ele enviou, e essa carta aqui especificamente, produzisse transformação e arrependimento no coração daqueles irmãos. De que eles deixassem e abandonassem as práticas pecaminosas do velho homem, que a igreja deixasse as obras da carne e que se dedicasse ao fruto do Espírito, que houvesse realmente transformação de vida e de conversão. Qual que é o ponto que a gente percebe aqui? O Paulo, ele traz para mim e para você uma asseveração muito dolorosa. E essa vai ser ainda mais explorada pelo pastor Márcio no próximo domingo, de que no meio daquela igreja
poderiam ter não cristãos. Pessoas que se achegaram, eram membros da igreja, mas não eram transformados pelo Evangelho. E por causa disso, eles continuavam praticando os mesmos pecados que eles praticavam antigamente. De que os mesmos problemas que repetida e repetidamente havia necessidade de ser tratado estavam acontecendo ali. Os grandes problemas, muitas vezes, que nós percebemos no meio da igreja são de pessoas que estão no meio da igreja e que não são crentes de verdade. Líderes que assumiram a posição e que não são crentes. Pastores que muitas vezes assumiram a função pastoral e não são cristãos, não foram convertidos pelo Senhor. E a dureza desses corações, ou as lutas que esses, então, o amor por que essas pessoas têm pelo pecado, levam e geram lutas dentro da igreja com uma maior dificuldade de tratamento por causa deste amor ao pecado tão grande que havia ainda na igreja de Corinto. E era o grande desejo do apóstolo Paulo não encontrar as obras da carne ainda sendo praticadas no meio dos irmãos, e de que eles haveriam de se arrepender e de praticar a verdade do evangelho. Ele chama a atenção, olha só, no versículo 5 do capítulo 13. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem-se a si mesmo. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós nos dedicamos aqui na ministração da palavra e como pastores, e aqui há uma preocupação do apóstolo Paulo nesse capítulo, de que a igreja fosse transformada. Há também da nossa parte uma grande preocupação de que a mensagem que nós estamos pregando, que as palavras que nós estamos anunciando, que o evangelho que nós estamos apresentando para os irmãos, produzam no coração de cada um de vocês frutos verdadeiros de arrependimento e transformação. Dói muitas vezes, repetidas e repetidas vezes, nós lidarmos com os mesmos problemas com as mesmas pessoas. Porque a verdade do evangelho não desceu para o coração e não transformou essas vidas. Nós pregamos, anunciamos o evangelho, nós falamos sobre como que é a proposta de vida que a palavra de Deus tem nos chamado a viver, mas quando nós viramos as costas e saímos, muitas vezes na segunda-feira nós nem lembramos do texto que foi pregado no domingo à noite. O desejo que Paulo tinha é de que a mensagem do evangelho surtisse efeito e transformasse corações. Esse também é o nosso desejo. De que aqueles que não eram chegados à fé, se achegassem à fé e transformados pelo poder do evangelho em Cristo Jesus, se arrependessem dos seus pecados, confessassem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e transformados pelo evangelho começassem uma caminhada de santificação. Mas quando nós olhamos e muitas vezes percebemos a igreja do mesmo jeito, dói. Mas a gente continua, porque a igreja é do Senhor. E Ele nos chamou a pregar o Evangelho, sabendo que a semente é plantada, quem rega é o Senhor, quem promove o crescimento é o Senhor, quem é o Senhor da colheita é o nosso Deus. Por isso, mesmo que essas coisas aconteçam, nós não devemos esmorecer, permanecermos firmes, sabendo que a mensagem do Evangelho, ela jamais, nunca, de forma alguma, ela volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito pelo qual Deus a designou. Cumpre a nós continuarmos pregando. E nós oramos para que essa transforme o coração dos irmãos, edifique as suas vidas e promova no coração de cada um frutos verdadeiros de arrependimento, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo, glorioso, eterno Pai, nós somos gratos por Tua palavra. Gratos porque o Senhor tem nos chamado a proclamar
a anunciar. E nós estamos buscando fazê-la sempre fielmente. Nós somos falhos, mas cremos que o Senhor, o Deus da igreja, Deus agasalha essa palavra e faz com que ela seja semeada no coração do pecador. Faz com que ela seja semeada no coração da igreja. No pecador não convertido, produza frutos verdadeiros de arrependimento. No pecador convertido, faz com que produza no coração deles frutos para santificação. Senhor, essa é a nossa oração. Deus, que aqueles que ainda não foram alcançados pelo Teu Evangelho, fiquem com esse som ecoando em seus ouvidos. E Deus, e quebrantados e arrependidos, dobrem-se diante do Senhor. Deus, e tantos de nós, pecadores e inveterados, que sejamos confrontados com a Tua palavra e abandonando o pecado que amamos diligentemente, nos voltemos para a Tua palavra e a amemos muito mais do que o nosso pecado. Que amemos o Senhor mais do que a nós mesmos. Que amemos a palavra do Senhor acima de todas as coisas, o Senhor, e sendo edificado por ela, transformados pelo Teu Evangelho, através do Teu Santo Espírito, a encaminhada de santificação. Glorifiquemos o Teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.